Salve progressistas, eu sou o Clayson. O tal debate entre o Gregório do Vivier e o Ciro Gomes foi algo realmente cansativo, algo chato realmente, 1h30 de tortura, porque parece que é um debate entre dois candidatos e o Gregório o tempo todo querendo mostrar que não, que ele não é candidato a nada, que ele é um cara, um humorista que tem um programa de televisão que, sim, pode ter uma pegada humorística, pode ter uma pegada jornalística, mas ainda é um programa que eu considero espetacular, bom demais, mas ainda é um programa de televisão e, sabe, as coisas não passam disso. E o Ciro, ele parece realmente ainda muito, eu acredito assim, muito incomodado com críticas. Parece que realmente ele não pode ser criticado. E esse é um problema. A gente vai tratar sobre alguns detalhes desse debate nesse vídeo de hoje, trazendo para você algumas reflexões e sempre pedindo para você dar o like no vídeo. A gente sempre faz esse pedido, sempre lembra você, para que você dê o like agora, porque aí você não vai se esquecer no final e você ajuda o nosso material aqui a chegar para outras pessoas. O vídeo pode chegar para outras pessoas, o nosso canal pode ser visto por outras pessoas. Peço para você se inscrever neste canal. A sua inscrição é fundamental para os canais progressistas no momento que nós estamos vivendo, tá? Se você realmente é uma pessoa que quer a pluralidade, você não precisa ser um cara de esquerda, uma mulher progressista, uma coisa assim, não. Você só precisa querer que o debate seja plural no país. Então, você só precisa querer que a democracia seja promovida. Então, se inscreva no canal, por favor, especialmente se não é a primeira vez que você está aqui com a gente, se inscreva. O primeiro ponto que eu considero mais relevante dessa história toda foi a forma com que o Ciro recebeu esse programa do Gregório lá na HBO que falou sobre ele, né? Que falou sobre o Ciro. O tal react que ele fez, né, inicialmente, foi algo que você percebe realmente que ele estava bem, assim, incomodado, em alguns momentos até cara feia, sabe? Que você falava, caramba, deu medo. E aí você fala, mas tá, mas e aí? E aí começou a acusar o Gregório de uma série de questões que não cabia. O Ciro chegou nesse react, caso você não tenha visto, nem falo pra você ver, tá? Mas caso você não tenha visto, o Ciro chegou a chamar o Gregório de racista. Ele fez um nó para dizer que era alguma coisa contra candidaturas nordestinas e traçou um paralelo que não fazia o menor sentido, porque se ele em algum momento, e o Ciro o tempo todo tenta associar o Gregório ao PT, e o candidato do PT é nordestino, é pernambucano, e aí você fala, ué... Então, como é que é isso? Então eu sou e não sou racista, né? E tem essa coisa da xenofobia, eu sou ou não sou xenófobo. Então, a questão maior que a gente precisa colocar aqui é que hoje, com esse debate, que até o Gregório em um dado momento teve que ensinar o Ciro que não é um react, é um debate o que estava acontecendo, a questão é que eu particularmente fiquei bem decepcionado porque eu imaginava que o Ciro estaria pronto realmente para um debate. Eu imaginava que o Ciro iria conseguir se dar muito bem nos debates e, ao que parece, isso não está acontecendo. O Ciro não está preparado para um debate, especialmente se aquele debatedor pisar nos calos. Porque já está bem claro que o Ciro tem alguns calos aí. Então, se realmente acontecer isso, se realmente o debatedor souber apertar alguns botõezinhos ali, o Ciro vai perder a mão. Assim como ele perdeu a mão nesse react do Gregório e assim como ele perdeu a mão hoje. O que aconteceu hoje? Houve um momento ali que você... sabe, entrava em desespero, porque você falava, caramba, peraí, ele não vai deixar o Gregório falar? Ele não vai deixar o Gregório colocar as questões? Então qual que foi a jogada? E aqui estamos colocando uma opinião, a minha opinião é de quem está vendo de fora, como um telespectador
ou como alguém que está acompanhando aquilo, tá? Como qualquer outro, tá? Não estou me colocando acima nem abaixo. Uma pessoa que viu o debate. A impressão que dá, e a gente tem esse olhar clínico, é que a assessoria do Ciro falou: olha, cara, eu acho que é interessante você promover esse debate, porque é uma oportunidade de você, por intermédio do Gregório, conversar com os petistas, conversar com quem defende o Lula, com quem defende o PT. E o Gregório, ele tem realmente, né, as redes dele são muito expressivas e ele tem a possibilidade de trazer uma, digamos, uma visibilidade. E aí, com isso, veja bem, ainda o que eu imagino, o raciocínio do pessoal da assessoria do Ciro. Com isso, você vai conseguir também visibilidade. E é uma oportunidade de você fazer a sua campanha. Então, em resumo, ao que parece, a assessoria do Ciro falou: bom, cara, entra nessa, você vai fazer aí 1h30 de campanha, todo mundo vai ver você vai conseguir limpar a tua barra, as coisas vão estar um pouco melhores, porque o programa do Gregório não foi tão favorável em alguns momentos. Você vai lá, você limpa a barra, vai dar tudo certo, vai ficar tudo bacana e você vai resolver a sua vida. Mas deu tudo errado. Deu tudo errado. E o que a gente percebe é que, num dado momento, as coisas perderam a mão. A coisa foi tão bizarra, tão sem sentido, que teve um momento do debate que o Ciro começou a dizer que o Gregório estava fazendo algo armado, que tinham várias pessoas. Olha, tem várias pessoas aí para te assessorar, você deve estar cheio de papel aí na sua mesa, em cima da sua mesa, para você decorar o que você vai falar, porque você está vindo cheio de armações, cheio de pegadinhas e não sei o que e tal. E o Gregório vira a câmera, mostra a mesa, mostra lá o quarto dele, ele estava sozinho, e aí, na mesma toada, o Ciro fala: não, mas eu tenho aqui pessoas que estão falando comigo, eu tenho assessores aqui, eu tenho... Falou: mas peraí, cara, você acabou de acusar que o cara tá fazendo pegadinhas e palavras, vamos dizer assim, forçadas, né, umas armações aí para poder, de alguma forma, debater contigo, mas é você que tá fazendo isso? Para você ver o nível da insanidade. O nível da insanidade. O Ciro interrompendo o tempo todo e querendo o tempo todo colocar falas que não cabem mais. São falas que não cabem mais. O Ciro parece insistir nessa ideia de que o Lula é condenado, de que o Lula e o PT, que é ladrão, essa coisa toda que a gente sabe, a opinião pública sabe o que aconteceu. Então, assim, para mim, é chocante você ver uma defesa indireta de um sujeito que, olha, para usar um eufemismo aqui, tá? Eu teria vários adjetivos, mas de um sujeito lamentável como é o Moro. O Sérgio Moro, pelo que a gente viu, inclusive nessa Vaza Jato, a atitude do Sérgio Moro, ela pode ser classificada por muitos juristas, e foi classificada, como uma atitude criminosa. Algumas pessoas se referem ao Sérgio Moro como um canalha, como um vagabundo, como um sujeito mau caráter, que utilizou a sua toga, que utilizou a sua cadeira de juiz para fazer algo criminoso. E essa opinião, ela toma conta de parte substancial da esquerda, não é somente de petistas, não é somente daqueles que vão votar no Lula. Então veja bem, em cima disso, em cima dessa história toda, em cima dessa questão toda, o Ciro parece não perceber que não cabe mais esse tipo de narrativa. E é tão chocante ver uma pessoa como o Ciro, que é um sujeito que conseguiu ganhar a admiração de boa parte da esquerda. Eu, num dado momento, especialmente quando o Ciro voltou, né,
do exterior, né? Eu achei lamentável que ele tenha ido para lá. Eu tenho as minhas críticas em relação a isso também. Mas eu não acredito que foi por isso que o Haddad perdeu, tá? Eu não acredito que se o Ciro tivesse aqui seria diferente. Mas quando ele voltou e ele começou a fazer essas visitas nas universidades, ele começou a conversar com algumas pessoas, ele começou a trazer um pouco, de maneira mais objetiva, né, um pouco do pensamento dele. Eu achei aquilo espetacular. O Ciro realmente parece ser uma pessoa inteligentíssima, com uma boa visão do que é o país, das possíveis soluções para o país. Eu achei tudo aquilo muito bacana. Mas o problema foi quando ele começou a ter o Lula, ter o PT e ter parte da esquerda como inimigos. Porque realmente, sabe, a crítica que ele fez, inclusive foi colocado ali, as críticas que ele faz à Marina, eu tenho nojo da política ambiental da Marina, pô, sabe? E ele, o Ciro, tem uma falha grave, porque ele fez parte de uma empresa, né, vamos colocar assim, de exploração de minério, que a gente sabe qual é o resultado hoje, né? Eu sempre lembro lá da minha cidade, lá de Poços de Caldas, que tinha lá, ou tem ainda, né, a Alcoa, que derrubava montanhas inteiras para explorar alumínio. Era uma coisa chocante aquilo. Tem várias mineradoras lá, e as mineradoras a gente percebe o que ocorre, né? Derrubam tudo, e até bem poucos anos atrás só plantava eucalipto lá e dane-se o resto. Depois é que eles passaram a ter uma visão um pouco mais objetiva com relação à mata nativa, com relação a animais e plantas nativas, mas mesmo assim, olha, vou dizer uma coisa para você, a destruição é gigantesca. E ele dizer que tem nojo da Marina, da política da Marina, e tentar desmentir o Gregório em algo que o Gregório foi muito cirúrgico, ele disse exatamente isso. O Gregório não falou que ele tem nojo da Marina, que ele tem nojo da política da Marina. E ele tentou o tempo todo desmentir algo que não, sabe, que não cabe, porque o próprio Gregório usou as palavras. Foi necessário que nesse debate, né, nessa conversa, ele mais uma vez explicasse isso para o Ciro. Então veja bem, se num primeiro momento pudesse haver uma ou outra falha, e eu também não estou passando pano 100% para o Gregório, pode ser que ele tenha falhado uma coisa aqui e ali, ele até assumiu isso em algum momento. Em outros momentos, no react do Ciro, o que o Ciro fez foi uma sacanagem. Ele simplesmente falou coisas que o Gregório havia dito, porém o Gregório não disse. E quem vê o programa do Gregório vê que o Gregório não falou aquilo. Então, qual é o resumo dessa história como um todo? Existem algumas pessoas que estão dizendo que o Ciro deve abrir mão da sua campanha, abrir mão da sua candidatura, porque com isso o Lula poderia ser eleito no primeiro turno e o Ciro estaria apenas atrapalhando o Lula e atrapalhando a eleição no primeiro turno do PT. Eu discordo disso, tá? Eu acredito que o Ciro tenha que ser candidato sim, tem que levar a sua candidatura até o final. E eu posso dizer para você que esse argumento de que a candidatura do Ciro atrapalha a candidatura do Lula não é verdade. Se nós somarmos as pesquisas que nós temos até aqui, com o cenário que nós temos hoje, tá? Nós estamos aí no dia 20 de maio. Se nós analisarmos de maneira fria, a gente vai ver o seguinte: Lula, somando todas, temos uma pesquisa hoje que deu 44, tá? Mas vamos colocar uma média. Lula tem entre 40% e 41%. Bolsonaro, ele oscila entre 30% e 31%. Tem outras que tá com 34%. Tô dizendo uma média de todas, tá? E o Ciro, 7% a 8%, quando mais 7%. Então, se o Ciro abrir mão da candidatura dele agora, e todos os votos do Ciro for, isso nunca vai acontecer, todos os votos do Ciro for para um candidato específico entre Bolsonaro e Lula, ele primeiro, ele não faz com que o Bolsonaro passe o Lula, com os votos que ele tem, e ele não faz com que o Lula ganhe. O Lula chegaria, com os votos do Ciro, a 48% dos votos. O Lula teria que ter 50%. Então, veja bem, esquece isso, tá?
O Ciro desistindo agora não vai mudar o aspecto político tal como ele está posto hoje nos dois primeiros. Não promove essa inversão de lugar do Bolsonaro com o Lula e não faz o Lula eleger no primeiro turno. Então vamos colocar isso já como uma questão bem objetiva para não ficar esse pensamento. E por outro lado, vamos lamentar pelo fato da gente perceber o Ciro tão despreparado. Veja bem, ele nem estava debatendo com um candidato. E eu imagino que se o Ciro for realmente debater com o Lula, posso imaginar aqui, a gente não viu o Lula também nesse embate direto, mas eu imagino que as coisas possam ficar muito ruins para o próprio Ciro. Porque ele demonstra estar preparado, ele demonstra insistir em questões que não deveria insistir pela realidade, e ele ainda está nessa defensiva gigantesca em que ele vê todo mundo como inimigo. Ele não conseguiu se desarmar com o Gregório em momento algum. E mesmo quando o Gregório estava elogiando o Ciro interrompeu. Falou, não, tem uma coisa que eu acho bacana em você e tal. Ah, mas não sei o que, não deixou falar. Então, realmente, as coisas com o Ciro estão muito complicadas. Eu tenho um carinho enorme porque eu sei que boa parte daqueles que acompanham o canal são ciristas, estão defendendo a candidatura do Ciro. Eu tenho pessoas da minha família também que estão. Eu consigo compreender a defesa do Ciro, eu consigo compreender os ciristas. Mas, realmente, em todos os momentos que eu vejo, parece que o Ciro não está ajudando. Esse é que é o lance, sabe? Essa é que é a pegada. O Ciro não ajuda. Porque inteligência ele tem, capacidade, muito provavelmente. Nunca foi presidente, mas a gente imagina que tenha. Visão de Brasil, tá correto. Capacidade de comunicação, bacana. Mas ainda muito amarrado a uma questão de ego, a uma questão de visão pessoal, de autocentrismo, que não tem ajudado em nada. Você viu o debate? Se você viu o debate, eu faço questão que você coloque a sua opinião sobre o debate aqui, por favor, hein? Se você viu o debate, coloque a sua opinião. Se você não viu, eu peço para que você explique aqui pra gente o que você pensa da candidatura do Ciro. Eu quero saber o que você pensa. Mesmo você cirista, escreva aqui o seu comentário, tá? É muito importante a gente colocar as questões de maneira democrática aqui. Você sabe, a gente não apaga comentários aqui, obviamente, e a gente respeita a opinião de todos. Não se esqueça de dar o like no vídeo, se inscrever no canal. Você pode ajudar o nosso material... dê esse like, hein, por favor. E você pode ajudar o nosso canal por intermédio do Apoia-se. Como sempre, a gente pede para que você nos ajude com o Apoia-se. E qualquer valor pelo Pix. Se você puder, lógico. Se você não puder ajudar a gente financeiramente, não tem problema. A gente vai continuar trabalhando aqui. Você ajuda quando você puder. Agora, se você puder e se você quiser, qualquer valor pelo Pix, tá bom? Grande abraço, bom final de semana.